Doutor, quais são os tipos de tratamento que um casal ou mulher pode fazer para conseguir engravidar? Então, basicamente a gente tem 3 tipos de tratamentos assim, específicos para a reprodução assistida. Lógico, né? Assim, eu digo de uma maneira geral. A primeira que a gente chama de coito programado, né? A segunda que é a inseminação intrauterina e a outra modalidade seria a fertilização in vitro, certo? O que quer dizer cada um? Como funciona? Então, o que é coito programado, né? Basicamente, o coito programado, né, que seria uma modalidade, vamos dizer, mais simples, mas não necessariamente seja pior, né? Porque eu falo que é importante sempre o casal procurar a avaliação para que identifique o melhor tratamento para aquele casal. Ele basicamente é o que? Eu vou induzir, ou seja, eu vou ajudar aquela mulher a ovular, né? E eu vou monitorar isso com ultrassom. Então, através de ultrassons seriados, eu consigo identificar o período que ela está ovulando e, de uma certa forma, programar a relação sexual natural naquele momento. Então, ou seja, de uma certa forma, esse tratamento ele é mais assim, indicado, na grande maioria das vezes, quando a mulher tem uma disfunção da ovulação, ou seja, ela não ovula, né, naturalmente de forma adequada, mas é importante que o homem, né, tenha uma qualidade de sêmen normal e que ela tenha as trompas férteis, né? Ou seja, as trompas são o órgão da mulher onde ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então ela precisa que as trompas estejam férteis. Então basicamente é isso, ou seja, aquela mulher que não ovula, eu vou ajudá-la a ovular e ao mesmo tempo eu vou de uma certa forma acertar a mira, né, no bom sentido, né? Ou seja, é o momento mais oportuno para que ela tenha relação e tenha chance de ocorrer a fertilização natural do óvulo. Bom, a inseminação intrauterina é uma outra modalidade que também é uma gravidez natural. Eu acho que é importante as pessoas saberem isso, né? Antigamente falava inseminação artificial, que eu acho que é um termo que não é muito adequado, porque na verdade é uma ajuda a uma gravidez natural. Eu vou tentar explicar direitinho isso. Basicamente, o que é a inseminação? Na maioria das vezes ela está indicada quando existe uma alteração leve da parte do sêmen, ou seja, né, o homem tem uma quantidade de espermatozoides um pouco baixa ou existe alguma alteração da motilidade dos espermatozoides. Então eu consigo fazer um processamento desse sêmen. O que seria isso? Através de um tipo de tratamento, né, no laboratório, eu consigo juntar os melhores espermatozoides, né, aqueles que são mais ágeis, vamos dizer, tem uma maior motilidade, e eu jogo esses espermatozoides dentro do útero. Então isso chama-se inseminação intrauterina. Basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou juntar aqueles espermatozoides que têm maior potencial de fertilização e coloco mais perto do óvulo, né? Então, ou seja, eu vou ajudar aquele casal a engravidar naturalmente. O processo é parecido com o do coito programado, ou seja, eu vou também, na maioria das vezes, induzir a ovulação para que a mulher tenha mais chance de ovular naquele mês, e eu faço uma monitorização com os ultrassons. Quando o óvulo atinge um determinado diâmetro, a gente usa uma injeção que eu vou programar o momento que ela vai ovular. Na maioria das vezes, quando eu faço essa injeção, 36 horas depois ela ovula. E é mais ou menos nesse momento que a gente joga, então, né, através de um catéter, que seria como se fosse um caninho bem fininho que eu coloco dentro do útero e jogo os espermatozoides lá dentro. Então, basicamente, como eu disse, eu vou ajudar aquele casal a ter mais chance de engravidar naturalmente naquele mês. A fertilização é um processo um pouco mais complexo, né? E por isso que geralmente são realmente aqueles casos que são mais complexos, ou seja, que tem aí algumas patologias mais graves. O processo da fertilização é um pouco diferente, né? Então, naturalmente, a mulher produz um óvulo só por mês, né? Então, no caso da fertilização, o que eu vou fazer? Através de algumas injeções de hormônio, né, que estimulam o óvulo a crescer, eu vou tentar que no mesmo ciclo, ou seja, no mesmo ciclo que seria produzido naturalmente um óvulo, eu vou tentar fazer com que ela produza uma quantidade maior de óvulos. Em média, em torno de 8 a 15 óvulos a gente considera um ciclo que tem uma estimulação boa, ou seja, né, que seja uma estimulação nem que tenha muitos óvulos, que também pode ser prejudicial, nem que tenha poucos óvulos. Então, geralmente esse tempo de estimulação dura em torno de 10 dias,
geralmente começa a partir do segundo dia da menstruação, ela vai tomando essas injeções diariamente, e eu vou também monitorando o crescimento dos óvulos. À medida que os óvulos, né, vão crescendo, existe a chance de, quando a gente fala os óvulos, eu falo, na verdade, é uma estrutura que tem no ovário que a gente chama de folículo, que a gente vê uma estrutura que ela vai aumentando e dentro tem um líquido, e junto com esse líquido o óvulo vai desenvolvendo. Quando esse folículo atinge também um diâmetro em torno de 18 milímetros, 20 milímetros, a gente faz uma injeção para amadurecer esses óvulos e mais ou menos 36 horas depois eu faço o procedimento da captação dos óvulos. Então o que seria isso? Lógico, através de um procedimento com anestesia, eu coloco uma agulha guiada por ultrassom, eu coloco ultrassom transvaginal, uma agulha que eu consigo acessar esses folículos, ou seja, eu consigo acessar esse líquido e faço uma aspiração, ou seja, eu retiro esse líquido e na maioria das vezes eu consigo junto retirar o óvulo. Então esses óvulos, depois que são retirados, a gente avalia se eles são maduros ou não, ou seja, se eles são apropriados para a fertilização. Em seguida, existe a coleta do sêmen, do parceiro, e esses óvulos são fertilizados no laboratório. Existem duas modalidades de fertilização. Uma que é a fertilização clássica, que no Brasil é muito pouco utilizada, que você coloca os óvulos numa estrutura onde você joga mais ou menos em torno de 1 milhão de espermatozoides em volta dele. Então essa fertilização ela é natural, ou seja, o espermatozoide entra naturalmente no óvulo. Isso existem vantagens e desvantagens, no Brasil, acho que é uma questão aí mesmo até da história da evolução da fertilidade no Brasil, a maioria dos laboratórios praticamente não usa essa modalidade. Eles usam o que a gente chama de ICSI, que é a injeção do espermatozoide dentro do óvulo. Então, através de uma agulha muito fininha, existe um aparelho que chama micromanipulador, que ele consegue colocar o espermatozoide dentro do óvulo, de uma certa forma faz com que tenha maior chance desse óvulo ser fertilizado. Bom, a partir do momento que você coloca o óvulo, em 24 horas depois a gente avalia se esse óvulo foi fertilizado e aí geralmente o embriãozinho vai desenvolvendo. E aí você pode colocar o embriãozinho já pronto dentro do útero. Normalmente a gente coloca no segundo ou no terceiro dia, que a gente chama de clivagem, Ou se a gente tem uma quantidade de embriões maior ou embriões de boa qualidade, a gente acaba deixando esse embriãozinho desenvolver um pouquinho mais até chegar no estágio de blastocisto, que é um embrião mais potente, vamos dizer assim, um embrião que tem uma maior possibilidade de grudar dentro do útero. Então esse embriãozinho é colocado dentro do útero. Então na verdade a gente já coloca o embrião, vamos dizer assim, pronto. Mas é importante dizer que mesmo a fertilização, infelizmente não é 100% certeza que a pessoa vai engravidar, Pelo contrário, em média na fertilização das mulheres mais jovens, a gente tem uma taxa de sucesso próxima de 50%, Mas que é mais ou menos o dobro do que seria uma chance natural, É óbvio, como eu falei no início, a gente tem que avaliar qual casal precisa de qual tratamento, Nem todo mundo precisa de fertilização. Muitas vezes a gente consegue ajudar os casais com coisas mais simples. Existem casais que precisam de determinados tratamentos. Lógico que eu preciso fazer primeiro coito, para depois fazer a inseminação, para depois fazer a fertilização, não. É lógico que alguns casais às vezes começam com uma modalidade e você aumenta a complexidade para que você tenha mais chance de resultado, Como eu disse, para comparação. Uma mulher, naturalmente, abaixo de 35 anos, ela tem uma chance perto de 20 a 25% de engravidar para cada mês que tenta. Se eu fizer fertilização, eu vou ter algo perto de 50%. Então a gente tem que avaliar exatamente qual que é o melhor tratamento, pensando individualmente em cada casal.